Sarah Moore e Abby Eaton falaram mais sobre o fortíssimo acidente em que elas estiveram envolvidas durante a classificação da W Series lá em Spa-Francorchamps, e eu trago a explicação delas para vocês no vídeo a seguir. Para quem não conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. Pessoal, tudo bom com vocês? Nesse final de semana, a W Series disputa o GP da Bélgica, a quinta etapa da temporada 2021, e que também marca a retomada do campeonato após a pausa de verão. Portanto, a categoria exclusivamente feminina está lá em Spa-Francorchamps, dividindo as pistas com a Fórmula 1. Acontece que essa sexta-feira ficou marcada por um fortíssimo acidente, uma grandíssima colisão durante a classificação. Ainda nos primeiros minutos da tomada de tempo, uma grande batida acabou levando 6 pilotas do pelotão, portanto, 1/3, afinal são 18 competidoras que estão lá em Spa-Francorchamps, e 6 pilotas acabaram envolvidas aí nesse grande acidente, nessa grande batida. Elas foram a Abby Eaton, a Sarah Moore, a Belen Garcia, a Beitske Visser, a Fabienne Volvant e a Ayla Agreen. No começo, a W Series interrompeu, obviamente, a classificação com bandeira vermelha, só que não trouxe nenhum replay, não trouxe nenhuma informação, e isso acabou trazendo muita apreensão para a gente que estava acompanhando, para a gente que estava assistindo. Então, as primeiras imagens do acidente acabaram surgindo nas redes sociais, pessoas que estavam no circuito que acabaram gravando, e dava para ver que foi um acidente bastante grave, um acidente bastante forte. As pilotas elas começaram a rodar na Eau Rouge, que é uma das curvas mais velozes do circuito, uma das mais perigosas também. Como esquecer dos acidentes do Jake Aitken e principalmente do Antoine Hubert na Fórmula 2 há 2 anos. Então assim, a apreensão estava muito grande, especialmente pela falta de informações. Só que acontece que algum tempo depois, a W Series retomou a classificação e continuou com a atividade sem nenhum maior problema. Então isso já indicava que nenhuma das pilotas estava com problemas mais graves. Mais tarde, começaram a surgir imagens das pilotas saindo dos carros, andando tranquilamente. Inclusive a Beitske Visser, que foi a que mais foi atingida, né? O carro mais foi atingido, ela quase sofreu um acidente em T, e a gente sabe, no mundo do esporte a motor, como uma batida em T pode ser gravíssimo. A gente vê ela saindo do carro, mancando um pouco, e depois ela cai no chão, visivelmente bastante emocionada, realmente com a sensação, provavelmente, de que nasceu de novo, porque conseguir sair andando com seus próprios pés, sozinha, sem auxílio de ninguém, realmente foi bastante impressionante. Depois, a W Series ela trouxe mais informações, dizendo que todas as pilotas passaram pelo centro médico para maiores exames, obviamente, só que a Ayla Agreen e a Beitske Visser acabaram indo para o hospital para receberem um atendimento um pouquinho maior. Inclusive, né, a Beitske, ela que na semana passada até estava lá nas 24 horas de Le Mans, ela estava disputando a prova de Endurance, ela saiu mancando, então ela teve de ir ao hospital ali próximo do circuito para receber alguns atendimentos maiores. Bom, depois, né, desse acidente e tudo mais, a W Series foi atrás da Abby Eaton, foi atrás da Sarah Moore para conversar com as pilotas, elas que estiveram envolvidas nesse acidente, e elas falaram como elas estavam se sentindo e explicaram o que aconteceu. Bom, a Sarah Moore ela falou que primeiro ela postou nas redes sociais, agradeceu a todos pelas mensagens, que ela estava um pouquinho dolorida, mas que está bem. Para a W Series, ela comentou que ela está grata, que todas as pilotas estão bem, e que daí ela explicou sobre o acidente, que ela deu as 2 primeiras voltas para tentar aquecer os pneus e colocá-los na temperatura certa. Assim que ela saiu para o primeiro giro lançado, né, para tentar na sua primeira tentativa de marcar uma volta rápida, começou a garoar e ela pensou que a chuva iria cair forte em questão de momentos e que então aquela era a sua única chance de fazer uma volta boa. Então ela foi com tudo. Só que daí ela falou que então chegou na Eau Rouge e a chuva apareceu, e ela falou que ela se tornou apenas passageira. Ela também falou um ponto muitíssimo importante, que foi sobre o halo
dá para ver pelas imagens, dá para ver pelas fotos, pelos vídeos, que o halo e a célula de sobrevivência dos pilotos, assim, dos carros, foi muito fundamental. Se existe alguém contra o halo, precisa seriamente repensar isso, porque ele hoje salvou vidas. Ela falou que é só ver os vídeos do acidente para ver o quão vital é tê-los, né, ter os halos nos carros e quanta diferença fazem. Bom, já a Abby Hinton, ela falou que acho que na verdade eu me livrei muito bem. Ela falou assim de uma maneira que ela envolvida ali no acidente não teve nem comparação com as outras pilotas. Ela falou que ela saiu very light do acidente, então bastante leve, podemos dizer assim. Ela falou que estou apenas um pouco dolorida, mas esperando que o carro fique pronto para a corrida de amanhã. Inclusive o entrevistador chegou a fazer uma piada dizendo que é a típica pilota de corrida, que a única coisa que ela está pensando no momento agora é conseguir alinhar para a corrida de amanhã. É tudo que está na minha cabeça agora. Conseguia vir que a chuva viria. Ela falou que viu que a chuva estava vindo. Então era necessário ir com tudo. Mas então ela e mais alguns carros acabaram rodando na pista. Então deu para ver, muitas dessas pilotas são ainda iniciantes no mundo do esporte a motor, muitas delas ainda sequer tinham experimentado correr em Spa-Francorchamps. Então imagina, uma pista nova, uma pista super técnica, super difícil, com curvas bastante exigentes como a Radilon e a Eau Rouge. Do nada começa a chover, a pista fica úmida, fica molhada, e aí se torna um sabão e elas não conseguem controlar. Na Fórmula 1, mais cedo, a gente teve essa questão da pista, das condições complicadas. A Fórmula 3 também teve uma classificação com pista molhada. Então, assim, foi uma questão de que as condições não acabaram ajudando e teve esse baita acidente horrível. Bom, depois, né, por exemplo, a Tatiana Calderon e a Sofia Flörsch vieram às redes sociais dizendo, né, torcendo pela companheira no Mundial de Endurance Betsky Visser, que ela estivesse bem e que, lógico, todas as outras também estivessem bem. Depois a Alice Powell falou, né, escreveu nas suas redes sociais que estou muito feliz que todas as pilotas envolvidas naquele acidente horrível estão bem. A Jamie Chadwick, que é quem larga na pole position na corrida de amanhã, falou: primeiro e mais importante de tudo é que estou muito feliz em saber que as pilotas envolvidas no acidente de hoje estão bem. Então, assim, realmente foi um acidente muito feio, foi um acidente muito gráfico, bastante assustador e que traz algumas discussões em pauta sobre o holofote. O primeiro não temos como, a gente não tem como negar a importância do halo. Ele salva vidas, ele é extremamente essencial. Hoje, mais uma vez, ele mostrou aí a sua importância. Outras vezes no passado, na Fórmula 1, já tinha mostrado, mas nesse acidente, de novo em Spa-Francorchamps, ele mostrou ser extremamente essencial. Pode não ser o dispositivo mais bonito do mundo, mas ele cumpre o seu papel, que é proteger o piloto, proteger a cabeça dos pilotos, proteger a vida dos pilotos. Outra coisa a Eau Rouge precisa passar por mudanças? Eu acredito que sim. Não tem como um carro bater no muro de pneus e acabar voltando para a pista. Isso é extremamente perigoso. A FIA precisa pensar em como tornar essa pista, em como tornar essa curva mais segura para os pilotos. A gente tem sorte de que os carros da W Series não são carros tão pesados, não são carros tão velozes como uma Fórmula 2, por exemplo, porque se fossem carros da Fórmula 2, o acidente, o desfecho poderia ter sido extremamente pior. Então, assim, tá na hora de pensar em mudanças na Eau Rouge, tá na hora de pensar em como tornar, porque no final são os pilotos que estão lá na pista colocando a vida deles em risco. Nós adoramos assistir eles, mas a gente não pode esquecer que lá dentro são pilotos que têm suas vidas, têm suas famílias, têm tudo. Então a gente tem que pensar e priorizar mais do que o nosso espetáculo, mais do que a história da Fórmula 1, a história do automobilismo e tudo mais. A gente tem que pensar na segurança dos pilotos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse acidente horrível. Compartilha também com seus amigos. Eu quero saber também a opinião de vocês sobre a Eau Rouge. Quero saber a opinião de vocês sobre o halo. Compartilha para seus amigos para eles também opinarem. Deixe seu joinha para me ajudar. E também, se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, já sabe, né? É só entrar no meu perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 2 mensalidades.
Por hoje é só, pessoal. Valeu e até a próxima!